Muito bem, a gente viu como resolver uma equação de diferenças homogênea e agora como é que a gente resolve uma equação de diferenças não homogênea, né? Ou seja, em que existe uma entrada não nula, cujos amostras são combinados para formar o lado direito da equação. Novamente aqui para o caso de um sistema linear invariante no tempo, ou seja, a equação de diferenças tem aqueles coeficientes A, L e Bm fixos, não dependem do tempo k. Qual é o protocolo para a gente encontrar a solução? Passo 1 é encontrar a estrutura da equação de diferença homogênea, YH de k, em termos de n parâmetros C subscrito NI. Como a gente viu antes, deixa a estrutura YH de k em função desses parâmetros que a gente vai determinar mais para o fim. Depois a gente encontra uma solução particular YP de k que satisfaz a equação de diferença não homogênea. A gente vai tratar desse segundo passo aqui de forma mais detalhada mais à frente, mas suponha que a gente consiga encontrar uma solução particular que satisfaça a equação não homogênea. Encontrado o YP de k, a gente vai montar a estrutura geral da solução y de k como YH mais o YP de k. E a gente viu que isso vale pelo teorema da superposição. Nota, YH de k está em função de CNI, parâmetros em aberto ainda. E YP de k já foi encontrado. Isso aqui eu conheço por completo. Mas como YH de k depende desses parâmetros CNI, Y de k também vai ficar dependente de N grande parâmetros CNI. Para obter esses parâmetros CNI, o que eu faço? Mesma coisa que eu fiz para resolver a homogênea. Eu vou precisar de N grande valores de Y de k e assim eu consigo resolver um sistema de N grande equações lineares, né, com N incógnitas C subscrito NI. Naturalmente, né, eu não preciso de valores consecutivos de Y de k. Posso escolher N grandes valores arbitrários de Y de k. Eu consigo resolver esse sistema de N equações e N incógnitas e encontro então a solução única Y de k que satisfaz a equação não homogênea. O que falta aqui a gente detalhar é como encontrar essa solução particular que satisfaz a equação de diferenças. É o que a gente vai ver em seguida. Então vamos detalhar agora o passo 2, da obtenção da solução particular YP de k. Nós vamos ver dois casos. O caso em que o x é polinomial e o caso em que o x é exponencial, ou seja, a sequência de entrada é polinomial ou a sequência de entrada é exponencial. Por que a gente está usando apenas esses dois casos? Se você tiver, na prática, uma sequência cuja expressão é mais genérica, você tenta, né, usar a expansão em série de Taylor para tentar escrever x como uma forma polinomial ou expansão em série de Fourier para escrever x em termos de exponenciais complexos. Essas duas classes de representação são gerais o suficiente para sinais típicos, práticos. No caso 1, x de k é polinomial. Como é que a gente encontra então o YP de k? Se x de k é polinomial, a gente vai montar uma estrutura geral para YP de k, que é um polinômio completo da mesma ordem do polinômio de x de k. Por exemplo, suponha que x de k seja dado por k ao cubo mais 1 e esse sinal comece para k maior ou igual a zero, ou seja, eu multiplico aqui pelo degrau unitário o de k. Aqui é importante a gente verificar onde a entrada começa, de modo que a solução YP de k também seja construída, né, e fique compatível, né, com esse começo aqui do x de k. Então, o x de k é um polinômio em k de terceira ordem. Então, eu vou propor o YP de k como um polinômio completo de terceira ordem, ou seja, alfa vezes k ao cubo mais beta vezes k ao quadrado mais gama vezes k mais mi. Esse polinômio multiplicado por u de k. Vai ficar compatível com o início aqui da aplicação da entrada em k igual a zero. E depois o que eu faço? Eu substituo, né, esse YP de k na equação não homogênea. E aí vou encontrar os parâmetros alfa, beta, gama e mi. Isso vai ser sempre possível de fazer se montar a estrutura correta. No caso polinomial, se a ordem do polinômio aqui é 3, você monta um polinômio completo aqui de terceira ordem e encontra esses parâmetros simplesmente substituindo o YP na equação de diferenças não homogênea. Encontrados esses parâmetros,
YP está obtida de forma única. Né? E a gente segue lá para o passo 3 da solução geral. Né? Monta YK como YP mais YH. YH depende daqueles parâmetros C, N e I. Logo, YK depende dos parâmetros C, N e I. Conhecendo Y de K em N grandes instantes de tempo, você obtém os parâmetros C, N e I de forma única, resolvendo o sistema de N grande equações e N grande incógnitas. O caso 2 é o x de K, sendo uma combinação linear de exponenciais complexas, do tipo base elevada a um valor K, tá ok? Aqui a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado em relação ao caso polinomial. Antes de obter a estrutura do YP de K, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. X de K tem modos idênticos aos modos naturais da solução homogênea, ou seja, aos modos que aparecem em YH de K? Nota que a gente resolveu o YH de K no primeiro passo do protocolo. Então a gente já sabe quais são os modos naturais presentes em YH de K. A gente se pergunta, X, né, tem mesmos modos do que YH? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Se a resposta for não, né, se não houver modos coincidentes entre YH e X, a gente propõe uma YP de K como uma combinação linear dos modos de X de K. Exemplo para ficar claro. Suponha que a gente tenha um YH de K que seja dada por 2 elevado a K, ou seja, modo 2 elevado a K, mais um modo meio elevado a K, mais K que multiplica meio elevado a K, mais 5 elevado a K. Uma combinação linear de 3 modos. Note que o modo meio elevado a K, pela própria estrutura de formação de YH de K, está associado a uma raiz Z igual a meio de multiplicidade algébrica 2. Né? Você tem meio elevado a K mais K que multiplica meio elevado a K. As raízes, né, do polinômio característico da homogênea são 2, meio e 5, e meio aqui com multiplicidade algébrica igual a 2. Suponho que o nosso x de K seja 1/5 elevado a K mais 4 elevado a K, que multiplica, né, o de K menos 2. Isso aqui é o degrau unitário, quer dizer, o sinal começa, né, para K maior ou igual a 2. Como não há modos repetidos entre x e YH, eu vou construir o YP particular de K como uma combinação linear desses dois modos de x. Então vai ser alfa que multiplica 1/5 elevado a K mais beta que multiplica 4 elevado a K, isso tudo aqui multiplicado por U de K menos 2, para refletir o fato que a entrada começa aqui em K maior ou igual a 2. Muito bem, como é que eu encontro alfa e beta? Da mesma forma que a gente fez antes. Eu vou substituir esse YP de K na equação de diferenças não homogêneas e vou encontrar os valores de alfa e beta. E eu encontro, né, YP de K de forma fechada. Nós vimos o caso 1, em que os modos de x de K, ou seja, os modos da entrada, não coincidiam com os modos naturais do sistema, ou seja, os modos presentes em YH de K. Agora vamos ver o caso 2, em que os modos de oscilação presentes na entrada x de K coincidem com modos presentes na solução da homogênea, YH de K. Ou seja, YH de K e x têm modos em comum. Antes disso, vamos ver uma observação importante. Nota 1. Se o slit for controlável e observável, tanto controlável quanto observável, e há videoaulas no canal do YouTube que tratam dessas propriedades do sistema, a gente pode afirmar o seguinte, que o conjunto de modos da solução homogênea, YH de K, está contido no conjunto de modos da resposta impulsiva do sistema, ou seja, a variação da equação de diferenças não homogênea quando a entrada x é substituída pelo delta de Kronecker. Isso produz para a gente os modos de H de K, modos da resposta impulsiva. Então, uma observação importante que a gente tem que guardar aqui é que, em geral, YH de K é proporcional a H de K. YH de K e H de K têm os mesmos modos. Nem sempre acontece, pode haver situação em que a gente pode carregar, né, uma condição inicial para a equação homogênea e determinados modos de oscilação naturais do sistema não aparecerem na saída. Isso é um caso particular. Mas, em geral, né, os modos de YH de K também são os modos de H de K. Nota 2. Lembrando que a gente viu antes a representação do sistema através do polinômio característico. Né? Se a gente tem a equação de diferenças homogênea, ou seja, somatório de L de 0 até N grande,
de AL que multiplica YH de K menos L igual a zero, equação homogênea, a gente sabe que o polinômio característico dessa equação homogênea é obtido substituindo esse operador de deslocamento aqui pela aplicação sucessiva do operador de deslocamento, que a gente denotou por Z inverso, L vezes aqui a YH de K. Então a gente pode escrever o polinômio característico dessa equação de diferenças homogênea como P subscrito H de Z, o H aqui para lembrar que a equação é homogênea, vai ser o somatório de L de 0 até N grande, de AL que multiplica Z elevado a menos L. Ou seja, aplicação sucessiva Lzinho vezes, né, de Z elevado a menos 1 a YH de K. Se a gente considerar aqui Z como uma variável em números complexos, a gente tem um polinômio de ordem N grande, logo o teorema fundamental da álgebra diz que esse polinômio tem N grandes raízes complexas, e tipicamente a gente escolhe aqui o polinômio sendo mônico, ou seja, a gente força A subscrito 0 igual a 1. Então vamos ver, é um caso de primeira ordem, para depois generalizar para casos de ordem maior com raízes repetidas, né? Suponha que a gente tenha um polinômio de primeira ordem, eu vou chamar aqui o PH1 de Z, para lembrar que isso aqui é uma homogênea de primeira ordem, esse 1 aqui, vai ser igual então a 1 menos A1 Z inverso. Seguindo aqui essa equação, substituindo o n grande por 1. Isso é um polinômio de primeira ordem. Para encontrar as raízes desse polinômio aqui, é só fazer 1 menos A1 que multiplica Z inverso igual a 0. Posso multiplicar por Z dos dois lados, eu vou ter Z menos A1. Logo, a raiz, né, vai ser Z igual a A1. Eu posso dizer que a raiz é um ZI genérico aqui, igual a A1. E além disso, né, quem vai ser o H1 de K, ou seja, resposta impulsiva desse sistema de primeira ordem com essa equação característica. Vai ser a raiz, que no caso aqui é A1 ou ZI, tanto faz, elevado a K, o de K, considerando aqui um sistema causal. Implementação desse sistema usando diagrama de blocos, né? Entrada x1, saída y1 de K. Né? Você tem uma realimentação aqui com um atraso Z inverso, multiplicado por um escalador A1, ou seja, a raiz do polinômio característico está aqui presente no ramo de realimentação do sistema. Lembrar que esse ponto aqui é uma confluência de dois pontos, então isso é um somador. Tá? Então aqui eu tenho confluência de dois ramos, é um somador, né? E aqui simplesmente é um ponto de derivação, né? E da saída eu estou, né, realimentando para a entrada. Essa aqui então é a implementação do sistema de primeira ordem, em que a equação homogênea aqui é de primeira ordem, com n grande igual a 1. O que acontece, né, se a gente tiver um sistema com n grandes raízes repetidas, ou seja, o polinômio característico desse sistema de ordem n é PHn de Z igual a 1 menos ZI, que multiplica Z inverso, isso tudo elevado a n, ou seja, você tem essa raiz Z igual a ZI com multiplicidade algébrica n grande. A gente pode escrever esse polinômio como uma multiplicação desses fatores 1 menos ZI vezes Z inverso, n vezes. Aqui fica claro, por essa estrutura na forma fatorada do polinômio característico, que a gente tem a ligação em série. Né? Note que a gente tem a multiplicação desses fatores, cada fator desse é um operador de primeira ordem, é um sisteminha desse aqui. Se a gente escrever essa equação de diferença em termos do polinômio característico, a gente verifica, né, que a gente pode escrever isso aqui como operador PH de Z aplicado, né, a YH de K. Então aqui fica evidente, né, que você tem um sistema de primeira ordem que vai ser aplicado aqui a YH de K, né, e depois vai ter um outro fator aqui que é um outro sistema de primeira ordem igualzinho que vai ser aplicado ao resultado dessa modificação inicial por um sistema de primeira ordem YH de K. Então, uma ligação em série de n grande sistemas de primeira ordem iguaizinhos a esse aqui. E a gente viu antes, né, que se o polinômio característico tem uma raiz ZI de multiplicidade algébrica n grande, o YH de K, eu vou botar um subscrito n grande aqui para lembrar que é esse sistema de ordem n, a gente viu antes que vai ser dado por um coeficiente que multiplica ZI elevado a K, mais um coeficiente K, que multiplica ZI elevado a K, mais um coeficiente K ao quadrado, que multiplica ZI elevado a K, e assim por diante, mais um coeficiente K elevado a n grande menos 1, que multiplica ZI
elevado a k. Esses são os modos, né, de YHN de k. E além disso, como a gente sabe, né, que essa resposta é proporcional a h de k, e quem é o h de k, uma vez que a gente tem a ligação em série de n grande sistemas de primeira ordem? Vai ser a soma de convolução linear, né, entre H1, 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 n vezes avaliado em k. Então a gente vai convoluir H1, né, que é esse sistema de primeira ordem, a resposta desse sistema de primeira ordem, que é Zi elevado a k, o de k aqui é o degrau unitário, convolução dessa sequência com ela mesma n grande vezes. Isso aqui vai ser importante para a gente entender a regra, né, que a gente vai adotar quando x de k e yh de k têm modos em comum. Então é importante entender que uma raiz de um polinômio característico com multiplicidade algébrica n grande implica o seguinte: esse operador aqui, esse fator, é um sistema de primeira ordem, igual a esse aqui, né? E elevar esse fator a n significa ligar em série, né, n sistemas idênticos iguais a esse aqui, de primeira ordem, com resposta impulsiva Zi elevado a k, o de k. E se a gente fizer essa convolução, a gente vai obter uma resposta que é uma combinação linear de Zi elevado a k mais k Zi elevado a k, e assim por diante, até k elevado a n menos 1 Zi elevado a k. Feitas as considerações anteriores, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tratar x de k, a entrada do sistema, como a resposta impulsiva de um sistema ligado em série com o slit em questão, cuja homogênea tem solução YH de k. O que eu vou fazer? Eu vou, de alguma forma, encontrar uma resposta impulsiva Hx de k que vai gerar para a gente a entrada x de k. Ou seja, ao convoluir delta de k com essa resposta impulsiva Hx de k, a gente obtém o x de k, e obtendo o x de k, a gente alimenta esse x de k no nosso sistema original, com a equação de diferenças não homogênea, e obtém o y de k. Então a gente verifica aqui que o x de k é gerado pela aplicação do delta de k a esse sistema cuja resposta impulsiva é Hx de k. Aqui fica claro para a gente, já que a entrada é delta de k, que y de k é a resposta impulsiva do sistema equivalente da convolução de Hx com H. Então a gente pode escrever que y de k é a convolução de Hx com H em k, e a gente viu antes que o y de k é dada pela soma da solução homogênea, YH de k, mais uma solução particular, YP de k, o teorema da superposição. Isso implica que y de p vai ser YK menos YH. Então, em termos de nomenclatura aqui de conjuntos, né? Conjunto de modos de YP de k vai ser dado pelo conjunto de modos de Y de k menos o conjunto de modos de YH de k. Essa barra invertida aqui significa menos do ponto de vista de conjuntos. Tá? Então é esse esquema, né, que a gente vai adotar para encontrar a estrutura de YP de k. A gente vai tratar a entrada x de k como gerada por esse sistema Hx de k, com resposta impulsiva Hx de k. Hx de k vai ser convoluído com H de k, que é a resposta impulsiva do sistema em questão. E aí a gente vai encontrar todos os modos do sistema. Uma vez sabendo os modos de y de k, a gente vai descontar os modos de YH de k que a gente encontrou ao resolver a estrutura geral da solução homogênea. Então, a estratégia é simples. Vamos ver um exemplo genérico em que o polinômio característico da homogênea é dado por 1 menos z subscrito i, que multiplica z inverso, e essa raiz zi tem multiplicidade algébrica mi. A gente está tratando a situação em que x de k e YH de k têm modos em comum. Então, vamos considerar um Hx de k que tem um polinômio característico px de z, que é igual a 1 menos zi, mesma raiz do caso da homogênea, vezes zi inverso, e essa raiz zi tem multiplicidade algébrica mx. E quem vai ser o polinômio característico do sistema equivalente da ligação em série de Hx com H, ou da convolução linear de Hx com H em K. Ligação em série, como a gente viu antes, né, vai ser a multiplicação desses operadores. O polinômio característico do sistema equivalente, que eu vou denotar aqui por P subscrito HI de Z, vai ser esse fator 1 menos ZI, que multiplica Z inverso, né, com multiplicidade algébrica MI mais MX, ou seja, a soma da multiplicidade algébrica
associada à homogênea, mais a multiplicidade algébrica do sistema que gera a entrada x de k. Então, a gente tem aqui um PHE de z igual a 1 menos EI, que multiplica z inverso, com multiplicidade algébrica ME, onde ME é a soma de MI com MX. Então, quem vão ser os modos de y de k? Vão ser combinações lineares de ME termos de ZI elevado a k, seguindo a mesma regra que a gente viu aqui para a construção da homogênea. Quem vai ser o y de k? Vai ser um coeficiente C1i, que multiplica ZI, que é a raiz elevada a k, mais um coeficiente C2i, vezes k, que multiplica ZI elevado a k, mais um coeficiente C3i, vezes k ao quadrado, que multiplica ZI elevado a k, e assim por diante, até um coeficiente MII, k elevado a MI menos 1, que multiplica ZI elevado a k. Vim aqui considerando até a multiplicidade MI, e continuo, né, porque a multiplicidade é ME igual a MI mais MX, mais C subscrito MI mais 1 I, k elevado a MI, que multiplica ZI elevado a k, mais assim por diante até C ME I. O segundo índice aqui só indica, né, o índice da raiz, k elevado a ME menos 1, que multiplica ZI elevado a k. Esses são todos os modos, né, de y de k. E a gente vai construir yp de k, né, a estrutura dos modos de yp de k, como os modos de y de k menos os modos de YH de k. A gente vê que claramente, né, nesse caso particular, que a gente só tem uma raiz de multiplicidade MI no caso da homogênea, e a mesma raiz com multiplicidade MX no caso da geração de x de k, a gente vê que esses modos aqui, essa combinação linear dos modos EI elevado a k até MI I, são os modos de YH de k, e esses outros modos aqui são os modos de YP. Se eu descontar os modos de YH de k dos modos de Y de k, a gente chega nesses modos aqui, que são os modos de YP de k. A gente vai construir a estrutura de YP de k como uma combinação linear desses modos aqui. Para não ficar muito abstrato, vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Suponha que o YH de k seja dado por 2 elevado a k, modo 2 elevado a k, mais 3 elevado a k, mais k que multiplica 3 elevado a k, mais 5 elevado a k. A gente vê que tem um modo 2 elevado a k, então o polinômio característico de YH de k tem uma raiz z igual a 2, vai ter uma raiz também z igual a 5, que tem um modo 5 elevado a k, e o modo 3 elevado a k a gente verifica aqui que é resultante, né, da ligação em série de 3 elevado a k com ele mesmo, que gera 3 elevado a k mais k que multiplica 3 elevado a k. Então, a raiz z igual a 3 tem multiplicidade algébrica igual a 2. Isso significa que você tem a convolução de um sistema de primeira ordem que gera 3 elevado a k ou de k com ele mesmo. Com base em inspeção visual, né, em YH de k, PH de z, polinômio característico da homogênea, vai ser 1 menos 2 que multiplica z inverso, correspondente a esse modo aqui, que multiplica 1 menos 3 que multiplica z inverso, isso tudo ao quadrado, correspondente a esse modo 3 elevado a k mais k vezes 3 elevado a k. E esse modo aqui, 5 elevado a k, produz esse termo aqui, multiplicado aqui por 1 menos 5 vezes z inverso. Nota que é um polinômio de que ordem? 1 mais 2 mais 1. É um polinômio de quarta ordem. A gente vê aqui que a gente tem 4 modos ortogonais. E supõe agora que o x de k seja dado por 3 elevado a k mais 4 elevado a k, isso tudo multiplicado por u de k menos 5, degrau unitário em que a sequência começa em k igual a 5. Que fica claro, né, que a entrada x de k tem um modo 3 elevado a k, que está presente também em YH de k, ou seja, na solução da homogênea. Quem vai ser o polinômio característico, né, do sistema que gera x de k? Vamos chamar Px de z. Px de z vai ser 1 menos 3 que multiplica z inverso, associado a esse modo 3 elevado a k, que multiplica 1 menos 4 que multiplica z inverso, associado a esse modo 4 elevado a k. Quem vai ser, né, o polinômio característico do sistema equivalente da resposta impulsiva do sistema em questão com a resposta impulsiva do sistema que gera x, que a gente chamou
de P subscrito HE de Z. Vai ser o produto de PH de Z por PX de Z. Isso vai ser, então, igual a 1 menos 2 Z inverso, que multiplica 1 menos 3 Z inverso ao cubo, porque você tem multiplicidade algébrica aqui, está multiplicando pelo mesmo fator aqui mais uma vez. Então, aparece que 1 menos 3 Z inverso ao cubo, que multiplica 1 menos 4 Z inverso, que multiplica 1 menos 5 Z inverso. Esse polinômio característico vai gerar para a gente quem? A saída y de k. A gente viu antes que a gente alimentava um sistema equivalente com delta de k e a resposta era y de k. Quem vai ser y de k, sabendo que o polinômio característico, né, do sistema que gera y de k é esse cara aqui? A gente segue aquela regra que a gente viu para a construção da homogênea. Esse fator 1 menos 2 que multiplica z inverso vai gerar um modo com um coeficiente que multiplica 2 elevado a k, multiplicidade algébrica 1, tranquilo. Tem um fator 1 menos 3 que multiplica z inverso com multiplicidade algébrica 3. Então a gente vai ter peso que multiplica 3 elevado a k, mais peso que multiplica k vezes 3 elevado a k, mais peso que multiplica k ao quadrado, 3 elevado a k. Fechou a questão. Esse fator aqui, 1 menos 4z inverso, que é o fator com multiplicidade algébrica 1, vai produzir apenas um modo, que é peso vezes 4 elevado a k. Mesma coisa para esse fator 1 menos 5, que multiplica z inverso. Vai produzir aqui peso, que multiplica 5 elevado a k. Então, a gente conhece agora todos os modos de quem? Y de k. Como é que eu sei quem são os modos de YP? Eu sei quem são os modos de Y de k, sei quem são os modos de YH de k. Vou descontar esses modos de YH de k dos modos de Y de k. Os modos em vermelho aqui são os modos que sobram, né? Nota que 2 elevado a k está aqui, 3 elevado a k está aqui em YH de k, k que multiplica 3 elevado a k está aqui em YH de k, 5 elevado a k está aqui em YH de k. Esses modos aqui, k ao quadrado, 3 elevado a k e 4 elevado a k, são os modos que sobram, são os modos de YP de k, porque a gente sabe que y de k, pelo teorema da superposição, é igual a YP de k mais YH de k. Ou seja, YP de k vai ser a combinação linear de k ao quadrado, que multiplica 3 elevado a k, e 4 elevado a k. A gente constrói, então, YP de k como um fator alfa k ao quadrado vezes 3 elevado a k, mais um beta vezes 4 elevado a k. E como x aqui começa aqui em k igual a 5, a gente multiplica, né, esse termo aqui por u de k menos 5, para ficar compatível, né? Ou seja, a entrada começou em k igual a 5, a gente faz o YP, que é a resposta a essa entrada x de k, também começando em u de k menos 5. Está tratando aqui de sistemas causais. Bem, uma vez que a gente definiu essa estrutura geral para YP de k, o que a gente faz para obter esses pesos alfa e beta? Substitui YP na equação de diferenças não homogênea, e para encontrar alfa e beta, a gente faz o quê? A gente iguala, né, os termos que multiplicam os modos 3 elevado a k e 4 elevado a k. A equação de diferenças é de ordem n grande igual a 4. Né? Você vê que o polinômio característico da equação homogênea é um polinômio de ordem 4. Né? Então a gente sabe que YP de k vai ser atrasada 4 vezes. Tem um Y de k menos 4 aqui. E tem mais um atraso aqui associado ao deslocamento da entrada, o que existe com valor não nulo para k maior ou igual a 5. Então, para a gente considerar todos os modos com valores não nulos, né, considerando os atrasos, né, que y de k vai sofrer, a gente escolhe, né, k maior ou igual a 5, que é o caso aqui do deslocamento da entrada, mais n grande, que é a ordem da homogênea, que no caso específico nosso aqui é igual a 4. Então a gente vai fazer, né, para esse exemplo 1, a gente vai fazer n igual a 4, vai fazer k maior ou igual a 9, de modo que a gente tenha todos os termos multiplicados por um u de k menos alguma coisa igual a 1. A gente tem esses modos de fato presentes, não sejam multiplicados por zero devido ao deslocamento de y de k, ao ser substituído na equação de diferença. Ao fazer isso, a gente vai encontrar uma penca de cancelamentos e acaba encontrando os valores de alfa e beta.
E aí, para obter a solução geral, YK, soma de YP com YH, lembra que YH ficou em função desses parâmetros livres aqui. Conhecendo 4 condições iniciais sobre Y, a gente consegue resolver um sistema de 4 equações e 4 incógnitas e encontrar os pesos aqui da combinação linear dos modos de YH de K. Nota só, as condições iniciais sobre Y de K tem que levar em consideração a presença ou não da entrada, tá? Tomar cuidado com isso. Se as condições iniciais forem tais que os valores de K aqui forem anteriores à aplicação da entrada, a gente está tratando da homogênea. Se as condições iniciais sobre Y forem tais para valores de K em que a entrada já esteja presente, a gente está tratando da equação não homogênea. Então, é importante verificar essa questão. Vamos ver um exemplo 2, em que o YH de K é o mesmo do exemplo anterior, do exemplo 1, ou seja, YH de K vai ser 2 elevado a K, mais 3 elevado a K, mais K que multiplica 3 elevado a K, mais 5 elevado a K. Quem é o polinômio característico da equação homogênea desse sistema com essa resposta YH de K? Vai ser, vou denotar por P subscrito H de Z. Esse modo aqui vai produzir um fator 1 menos 2 que multiplica Z inverso. Esses modos 3 elevado a K mais K que multiplica 3 elevado a K vão produzir um outro fator aqui, 1 menos 3 que multiplica Z inverso ao quadrado, multiplicidade algébrica igual a 2, né, porque você tem a combinação desses dois modos ortogonais, né, que dependem de 3 elevado a K, que multiplica 1 menos 5, que multiplica Z inverso, associado a esse modo 5 elevado a K. E o nosso x de K, a entrada, vai ser igual a K que multiplica 3 elevado a K, mais 4 elevado a K, isso tudo multiplicado por U de K menos 2. Ou seja, a entrada aparece com valores não nulos para K maior ou igual a 2. Como é que a gente gera x de K através de um sistema? E qual é a resposta impulsiva desse sistema? Para facilitar a nossa vida, vamos generalizar esse x de K e escrever x de K como ganho G escalar que multiplica 3 elevado a K, mais K que multiplica 3 elevado a K, mais 4 elevado a K, isso tudo multiplicado por U de K menos 2, e a gente vai fazer o G tender a zero, de modo que a gente chega aqui no x de K desejado. Quem seria o polinômio característico de uma equação de diferenças recursiva que gera este x de K? A gente tem dois modos aqui, 3 elevado a K mais K, que multiplica 3 elevado a K. Então, a gente pode denotar aqui o polinômio característico Px de Z. Px de Z vai ser proporcional a 1 menos 3, que multiplica Z inverso, com multiplicidade algébrica igual a 2, que você tem esses dois modos aqui. E esse modo 4 elevado a K vai produzir um outro fator aqui, 1 menos 4, que multiplica Z inverso. Coloquei o proporcional porque a gente tem um fator G aqui, a gente está fazendo G igual a zero. Então pode ter algum tipo de modificação envolvida quando a gente fizer o G igual a zero. Então é proporcional, né, a esses dois fatores. Agora a gente precisa montar a estrutura para Y de K, que é a resposta impulsiva de um sistema, que é a ligação em série do sistema que gera x de K com o sistema original, né, cuja solução homogênea é YH de K. Ora, esse sistema equivalente, que é a convolução dessa resposta impulsiva que gera x de K com a resposta impulsiva do sistema em questão, tem um polinômio característico, que eu estou denotando por P subscrito HI de Z, que é o produto de PH de Z com PX de Z. Muito bem. Como é que vai ser o produto? PH de Z, então tem 1 menos 2 que multiplica Z inverso, que é esse fator aqui. 1 menos 3 que multiplica Z inverso ao quadrado. Então aqui multiplica 1 menos 3 que multiplica Z inverso ao quadrado, mas esse mesmo fator aparece com multiplicidade algébrica igual a 2 em P de x. Então, esse fator vai ter multiplicidade algébrica igual a 4, que multiplica esse fator 1 menos 4 que multiplica Z inverso, que multiplica 1 menos 5 Z inverso, que é esse fator aqui. A gente tem, então, o polinômio característico, né, da equação de diferenças do sistema equivalente, que gera quem? Y de K. Com base neste polinômio característico, como é que é o Y de K? Vai ser uma combinação linear dos modos associados aqui a essas raízes e as multiplicidades envolvidas. O modo 2 elevado a K está associado a um fator com multiplicidade algébrica igual a 1, então é um peso que multiplica 2 elevado a K.
Essa raiz 3 tem multiplicidade algébrica igual a 4. Então vai gerar 4 modos ortogonais associados aqui a 3 elevado a k. Então vai ser peso que multiplica 3 elevado a k, mais peso que multiplica k, que multiplica 3 elevado a k, mais peso que multiplica k ao quadrado, que multiplica 3 elevado a k, mais peso que multiplica k ao cubo, que multiplica 3 elevado a k. Construir aqui os 4 modos ortogonais associados a esse fator. Esse fator, né, associado a essa raiz z igual a 4, tem multiplicidade 1, né? Vai gerar apenas um modo, que é peso que multiplica 4 elevado a k. Mesma coisa para esse fator aqui. Vai produzir aqui um modo peso que multiplica 5 elevado a k. Muito bem, a gente conhece a estrutura geral de y de k, conhece os modos de YH, e a gente sabe que y de k, pelo teorema da superposição, é yp de k mais YH de k. Então, como é que a gente vai construir a estrutura de modos de YP? Vão ser esses modos todos aqui, e eu vou descontar os modos já presentes em quem? Em YH de k, que são esses modos aqui. Então, o modo 2 elevado a k já está presente em YH de k, 3 elevado a k também, k que multiplica 3 elevado a k também, e 5 elevado a k já estão presentes em YH de k. Os modos que sobram são os modos de YP de k, que são esses modos aqui. K ao quadrado 3 elevado a k, k ao cubo 3 elevado a k e 4 elevado a k. Então, eu vou construir a estrutura geral para YP de k como um peso alfa, k ao quadrado que multiplica 3 elevado a k, mais um peso beta, k ao cubo que multiplica 3 elevado a k, mais um peso gama que multiplica 4 elevado a k. Isso tudo aqui vezes u de k menos 2 para ficar compatível com a entrada que passa a ter valores não nulos para k maior ou igual a 2. Eu vou proceder da mesma forma. Eu vou substituir esse yp de k na equação de diferenças. Eu vou avaliar isso para um k de modo que todos os modos sejam não nulos, que você não tenha multiplicação por u de k menos um atraso aqui, né, que zere esse termo. Então, eu vou fazer isso para k maior ou igual a um determinado deslocamento aqui, um determinado valor, de modo que a função integral tenha valor unitário. E vou igualar os coeficientes dos modos presentes aqui, 4 elevado a k e 3 elevado a k. E assim consigo encontrar os valores de alfa, beta e gama. Em geral, você vai encontrar uma série de cancelamentos nas manipulações algébricas e acaba encontrando os valores de alfa, beta e gama. Só para que fique claro aqui a geração de x de k, né? Você tem a ligação em paralelo, você tem uma soma aqui, né, de dois modos distintos, né? Um que é k3 elevado a k e o outro é 4 elevado a k. Isso aqui é aquele sistema de primeira ordem, com 4 no ramo de realimentação, que a gente viu lá no início. E como é que a gente gera aqui esse modo k que multiplica 3 elevado a k? Tá? Vamos supor que 3 aqui seja um valor a qualquer. Tá? É possível mostrar, é fácil verificar, né, que se o meu x de k tiver essa componente aqui, k que multiplica um valor a elevado a k vezes u de k, esse x de k pode ser gerado pela equação de diferenças que eu estou escrevendo aqui já em termos do operador z inverso. Vai ser o operador 1 menos a que multiplica z inverso ao quadrado aplicado a x de k igual a que multiplica delta de k menos 1. Se a gente escrever a equação de diferenças, né, a partir desse operador aqui, a equação fica x de k menos 2a x de k menos 1 mais a ao quadrado que multiplica x de k menos 2 igual a que multiplica delta de k menos 1. Se a gente aplicar essa entrada, né, delta de k menos 1 multiplicada por a gente encontra esse x de k igual a k, que multiplica a elevado a k, o de k. O que diz para a gente, né, que o sistema que gera esse x de k com esse k que multiplica 3 elevado a k tem como operador aqui 1 menos a vezes z inverso ao quadrado, ou seja, esse operador aparece com multiplicidade algébrica 2. Né, foi o que a gente fez aqui. E o outro fator que está associado ao outro modo que a gente está considerando. Então fica ilustrado aqui qual é o protocolo, né, que a gente tem que seguir para construir YP de k. A gente conhece YH, considera x de k como gerado por um sistema que está ligado ao sistema, né, que gera YH de k, escreve o polinômio característico associado a esse sistema que gera x de k, escreve o polinômio característico associado ao sistema que gera YH de k, multiplica os dois polinômios característicos, escreve os modos de y de k associados a esse produto dos polinômios característicos, né, que é o
o polinômio característico do sistema equivalente, gera aqui todos os módulos da saída. Como a gente já conhece, né, os módulos de YH, né, os módulos de Y de K que não forem módulos de YH de K vão ser os módulos de YP de K. A gente faz uma combinação linear desses módulos, de forma genérica aqui, e lembra sempre, né, multiplicar aqui por U de K menos 2, ou de K menos 1 deslocamento, se a entrada, né, for multiplicada também por um degrau unitário. E depois é só substituir esse YP de K na equação de diferença, avaliar para um K de modo que a função degrau tenha valor unitário e encontra os valores de alfa, beta e gama. Tá? Então, esse é o protocolo geral para a gente obter o YP de K. E uma vez obtido o YP de K de forma fechada, com esses pesos conhecidos, a gente vai ter o Y de K, que vai ficar em função de parâmetros desconhecidos de YH de K. O polinômio característico pH de Z tem ordem n grande. YH de K vai ter n grande parâmetros a serem encontrados. Eu vou precisar de n grande condições iniciais sobre Y de K para poder resolver esses parâmetros dos modos de YH de K, resolvendo o sistema de n grande equações em n grande incógnitas. Aí a gente consegue encontrar Y de K de forma fechada. Para finalizar o tópico de equações de diferenças, vamos ver o chamado conjunto fundamental de soluções. A gente está falando da equação de diferenças dada por somatório de L de 0 até n grande, de AL que multiplica Y de K menos L, igual a x de K. Aqui eu vou simplificar o lado direito da equação apenas como a entrada x de K, saída Y de K do lado esquerdo, com uma equação recursiva homogênea de ordem n grande. E a gente viu que o polinômio característico da equação homogênea é pH de Z, dado por somatório de 0 até n grande, de AL, que multiplica Z elevado a menos L, e a gente considera aqui o C pertencente aos complexos. Viu antes também que Y de K, solução geral, é dada pela soma da solução homogênea YH de K, mais uma solução particular YP de K. YH de K é a solução dessa equação, fazendo y aqui igual a YH e x de K igual a 0. E a gente viu um protocolo para obter y de K, primeiro escrevendo YH de K em termos de n grandes parâmetros a determinar, viu um protocolo para encontrar YP de K de forma completamente determinada, de modo que y de K fica dependente daqueles n grandes parâmetros de YH de K. Se a gente quiser resolver de forma única y de K, a gente tem que ter n grandes condições iniciais sobre y de K. Vamos supor, para K pertencente a n instantes de tempo, K1, K2 até Kn, então você tem n grandes instantes de tempo. Se a gente conhecer y de K nesses instantes de tempo, a gente resolve um sistema de n grandes equações e n grandes incógnitas e encontra os pesos da combinação linear dos modos que formam a solução YH de K. E encontra uma y de K única. Seja o vetor y subscrito ci pertencente ao Rn, um vetor que contém um conjunto de condições iniciais sobre y de K. Eu vou definir esse vetor y subscrito ci como o primeiro elemento aqui é um y avaliado no instante K1, o outro elemento é o y avaliado no instante K2, né, e o último elemento é y avaliado no instante Kn. Esse vetor transposto. Então a gente tem um conjunto de n grandes condições iniciais e está armazenando esse conjunto de n grandes condições iniciais nesse vetor do Rn y subscrito ci. Vamos considerar também uma base P, uma matriz P, que é uma base para o Rn. A matriz P então pertence ao Rn por n. Vamos escrever P como colunas P1, P2 até Pn, ou seja, cada Pi aqui é um vetor no Rn. Naturalmente, Pi diferente de 0, para I aqui de 1 até n grande. E, além do mais, os vetores Pi são linearmente independentes. Então, Pi transposto que multiplica Pj é igual a 0 para I diferente de J. Isso define aqui a base P. Já que P é uma base para o Rn e YCI pertence ao Rn, a gente pode escrever YCI como uma combinação linear dos vetores da base P. Então a gente pode escrever YCI como coeficiente C1 escalar que multiplica P1
mais C2 que multiplica P2, e assim por diante até Cn que multiplica P subscrito N. Vamos considerar também que a sequência y subscrito i de k é a solução única da equação de diferença associada à condição inicial YCI igual a PI. Isso para i de 1 até n grande. Ou seja, eu vou tomar como condições iniciais os valores de y de k1 até y de kn, os elementos do vetor P1, por exemplo, quando i é igual a 1, ou os elementos do vetor P2 quando i é igual a 2. Pelo princípio da superposição que nós vimos antes, a sequência de solução y de k pode ser escrita como uma combinação linear das sequências yi de k. Ou seja, y de k vai ser o somatório de i de 1 até n grande, de pesos escalares ci que multiplicam yi de k. Essas sequências yi de k associadas às condições iniciais, que são vetores de uma base do Rn, são chamadas de conjunto fundamental de soluções, que eu vou abreviar por CFS. Teorema: as sequências yi de k são linearmente independentes. Para que não fique abstrata a aplicação do princípio da superposição, vamos ver uma situação aqui de uma equação de ordem n homogênea. Yh de k é igual ao somatório de L de 1 até n grande menos AL, que multiplica yh de k menos L. Vamos ver quem é o y de 0. O y de 0, só fazer k igual a 0 nessa equação, vai ser o somatório de L de 1 até n grande menos AL, que multiplica y de menos L. Como a gente viu antes, a gente precisa de n grande condições iniciais consecutivas, no caso aqui, sobre yh, ou seja, y de menos 1 até y de menos n, para poder resolver essa equação homogênea. A gente pode escrever yh de 0 como menos a1 que multiplica yh de menos 1, e assim por diante, até menos a n que multiplica yh de menos n. Yh de menos 1, yh de menos 2 e assim por diante, até yh de menos n, são as condições iniciais. Agora vamos definir dois vetores para trabalhar de forma vetorial. Sejam o vetor A pertencente ao Rn, definido com elementos menos a1, menos a2, menos a n, transposto. Vetor coluna de n elementos, menos a1, menos a2, até menos a subscrito n. E vamos definir, como a gente fez antes, o vetor y subscrito ci, que contém como elementos as condições iniciais. Yh de menos 1 até yh de menos n é transposto. Vetor coluna no Rn grande. Então a gente pode escrever yh de 0 como A transposto que multiplica YCI, para esse YCI inicialmente definido. E eu posso escrever, já que YCI é um vetor no Rn, eu posso escrever YCI como uma combinação linear da base P, que tem colunas P1, P2 até Pn. Então eu posso escrever YCI como C1 que multiplica P1, mais C2 que multiplica P2, e assim por diante, até Cn que multiplica Pn. Muito bem, agora eu posso escrever YH de 0 como A transposto que multiplica YCI dado por essa combinação linear, quer dizer, é A transposto que multiplica cada uma dessas parcelas aqui. Então vai ser C1 que multiplica A transposto P1, mais C2 que multiplica A transposto P2, e assim por diante, até Cn que multiplica A transposto Pn. Cada A transposto Pi aqui é uma resposta da homogênea associada a essa condição inicial Pi. Ou seja, eu posso dizer que A transposto P1 vai ser a solução YH1 em 0. Mesma coisa para A transposto P2, vai ser a solução da equação homogênea com elementos de P2 como condições iniciais. Eu chamo essa sequência de YH2 de 0. E a última sequência aqui, A transposto que multiplica Pn, vai ser denotado por YH subscrito n de 0. Aqui tem um H, porque eu estou me referindo à equação homogênea, antes a gente não colocou esse H, seria um yn de 0. Fica claro aqui que eu posso escrever para qualquer valor de k, o YH de k, como uma combinação linear de quem? De sequências YHI de k, que são respostas da equação homogênea para a situação em que a condição inicial é Pi. Então fica mais claro aqui a questão
do uso do princípio da superposição, que substanciou a gente escrever y de k como uma combinação linear de n sequências yi de k, sendo cada yi de k resultante da solução da equação de diferenças para uma condição inicial igual ao vetor pi da base do Rn que a gente escolheu. Agora vamos escrever yi de k de forma vetorial. Para i de 1 até n, eu vou escrever yi de k de forma vetorial da seguinte forma. Eu vou organizar os elementos das condições iniciais primeiro, que são os elementos do vetor pi, que é uma coluna, né, da base p, ou seja, eu estou fazendo as condições iniciais, y de k1, y de k2 e assim por diante até y de kn, sendo iguais aos elementos do vetor pi. E os demais elementos da sequência yi de k eu vou organizar aqui no vetor vi. O teorema que a gente quer mostrar é que as sequências yi de k são linearmente independentes. Se y de k são linearmente independentes, então a gente pode escrever que o somatório de i de 1 até n de ci yi é igual a zero só se ci for igual a zero, ou seja, essa combinação linear dos vetores yi, assim definidos, só vai ser igual a zero para pesos aqui ci escalares reais se os pesos forem todos iguais a zero. Isso para ir de 1 até n grande. É isso que define, né, um conjunto de vetores ser linearmente independente. Estou escrevendo as sequências em questão como vetores. Então vamos verificar se essa condição vale, né? Ou seja, essa combinação linear é igual a zero só quando ci's aqui são iguais a zero. Então a gente pode reescrever esse somatório escrevendo yi dessa forma, ou seja, vai ser o somatório de i igual a 1 até n grande, ci que multiplica o vetor particionado aqui pi, vi, e que a gente pode escrever, né, colocando o ci para dentro do vetor aqui, né, é o somatório de 1 até n grande, ci, pi, primeira partição aqui, a segunda partição vai ser ci, vi. Isso vai ter que ser igual a zero, então vou particionar o vetor nulo aqui, né, como 0, 0. Isso implica para a gente a seguinte condição: somatório de i de 1 até n grande de ci, pi, tem que ser igual a zero. E a segunda condição é que o somatório de 1 até n grande de ci, vi também tem que ser igual a zero. A gente pode trabalhar com essa condição aqui e verificar se isso aqui só é válido quando os ci's forem nulos. O que a gente quer verificar é se o somatório de 1 até n grande de ci, que multiplica pi, é igual a zero, só acontece quando todos os ci's são iguais a zero. Ok? Se isso acontecer, a gente garante que os pi's aqui são ortogonais. A gente sabe que são ortogonais porque os pi's aqui são colunas de uma base P para o Rn. Então, necessariamente, os pi's são ortogonais. Mas vamos verificar que de fato são. Então, para j de 1 até n grande, a gente multiplica essa equação aqui por pj transposto. Pj transposto, que multiplica o lado esquerdo da equação, vai ser igual a quê? Vou passar o pj aqui para dentro, vai ser somatório de 1 até n grande de ci, que multiplica pj transposto vezes pi. Isso vai ser igual a cj, que multiplica pj transposto vezes pj, já que a gente sabe, né, que para i diferente de j, pj transposto pi é igual a zero, já que, né, os p's aqui, i e j, são colunas de uma base para o Rn. Então, são colunas linearmente independentes. O somatório aqui, né, só vai ser não nulo, né, para i igual a j, né, porque para i diferente de j, a gente tem esse produto aqui igual a zero. Então, para i igual a j, a gente tem cj que multiplica pj transposto vezes pj, e pj transposto vezes pj é a norma 2 ao quadrado de pj, e que é necessariamente diferente de zero, né, porque a gente sabe que o pj é diferente de zero, por definição. Então, o cj que multiplica essa norma 2 ao quadrado de pj igual a zero implica necessariamente que os cj's sejam iguais a zero. Isso aqui fecha, então, a demonstração do teorema, né? Que as sequências yi de k relacionadas às condições iniciais pi, yci igual a pi, são sequências linearmente independentes.
para ir de 1 até n grande.